Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. O BizuCast de hoje era pra gente falar de outro tema, mas a gente trocou de volta, Wellington. É surpresinha? Surpresinha. A gente vai falar de ChatGPT 4.0. Em homenagem a você, André. Tá de brincadeira, que já lançaram o 4.0. Eu não Óbvio, acredito, cara. eu não acredito nisso. Pois é, gente. É novidade, tá I aí. can't believe it. Tamo pivotando, galera. Muita gente falando do tema, até o site do G1, que é um lixo, está falando, então significa que tá na moda. Nós temos aí o Olhar Digital, o senhor Arthur Igreja, Curitiboca, né? O Arthur Igreja é Curitiboca. Praticamente o LinkedIn dele agora é só ChatGPT. Errado não tá, né? Tem gente que se Errado não tá, apaixonou né, de um cara? jeito por esse negócio, né? Não, Tem gente, né, André? Tem uma galera aí, cara, que adora esse negócio aí, cara. Tem. Verdade. É verdade. Fica aí que tá bem legal. Bom, pessoal, o que é a grande notícia aí do ChatGPT 4.0, né? Ele vai ter um novo upgrade. Não só isso, como também já foi anunciado aí que já está sendo possível você utilizar ele através do Bing, né? Renascendo o Bing aí para as pessoas tentarem aposentar a busca do Pra quem Google. não sabe quem é Bing, que só conhece o Google, Bing é o buscador da Microsoft, tá? Exato. Só pra vocês que não conhecem, nunca viram falar. Outro detalhe, Wellington, é que só funciona se você tiver o navegador Edge. A Microsoft não aprendeu, né? Eles tomaram um processo nos anos 2000 por causa do Internet Explorer, né? Mas isso aí é a forma de renascer o negócio, cara. Renascer o Internet Explorer com o ChatGPT, velho. Isso aí é Isso certeza. parece Star Wars pra mim, sabe? Tipo, o Império Contra-Ataca. Eles estão conseguindo voltar. É bem isso. Eu tô vibrando porque, assim, eu sempre torci pelo Google, mas a Google virou uma lacrosfera, um negócio de, no lugar de mesa, ter cadeira de ovo, horário alternativo. Esse papinho mole aí, achando que eles são os reis Midas do pedaço, né? E foram. Só que agora a gente tem um player que vai vir rasgando aí muita coisa, né? Porque quando você olha a funcionalidade do ChatGPT ao longo do tempo, né? Eu morro de vontade que ele se transforme em coisas a mais. Eu já falo assim pra ele, às vezes, pô, marca pra mim uma reunião. Eu não posso fazer isso. Tipo, né? Tipo, ele tem coisa que ele não faz, lamentável, né? Lamentável não fazer isso, inclusive. Tá faltando pouco pra ele ficar integrado. Mas o que tem, vocês sabem aí o que tem de novidade nessa versão 4.0, que é o que movimentou aí as notícias na última semana? Eu perguntei pro chatbot GPT-3 como seria o 4, ele falou que ele não tem informações, ele não consegue prever o que ele vai ser numa versão futura. Aí eu perguntei pra ele o que você pode melhorar na sua nova versão. Daí ele falou de melhor compreensão de texto, melhor contexto histórico, maior capacidade de raciocínio lógico, aumento da diversidade de treinamento, melhoria na geração de texto e tal, que deve ser isso que tem o 4, ou não? Mas tem uma parada de imagem estamos também falando, no 4, né, cara? Nós estamos falando do novo iPhone, que mudou só Não, a parada é foda. A parada é o foda. ângulo da caixinha. Tem uma parte que eles melhoram o que já tem, só que tem essas coisas a mais foda aí que o Wellington comentou de imagem. Mas acho que dessa parte basicão aí, que seria mudança só de iPhone, que muda o número só, e posição de tela, o que eu sei é que ele vai ser bem mais assertivo, o percentual de erros vai cair. A base de dados já foi atualizada com dias mais recentes, tipo esse ano, enquanto que o outro é de 2019, né? E o que é, André? Não, que você falou de erro, eu vi esses dias um erro crasso. Erro crasso ou crasso? Erro crasso. Crasso. Você perguntar pro chatbot GPT quais são os ganhadores do prêmio Nobel, os brasileiros ganhadores do prêmio Nobel. E aí? Ele cita uma lista. Mandou um Santos Dumont, Didi. deve ter mandado... Ele manda uma lista, velho. Eu vi Sócrates. isso esses dias. Não, ele dá umas pisadas de bola mesmo. Só que é como o cérebro funciona, né? Sempre que esses dias eu falei assim...
Acho que eu tava falando com o Lorival. O Lorival falou assim pra mim, o que você acha do ChatGPT? Eu falei assim, eu acho fenomenal. Aí ele falou assim, e qual que é o maior defeito que você acha? Eu falei assim, eu acho que quando ele não sabe a resposta, ele chuta. E isso é o maior defeito. E ele falou assim, então esse é dos meus. Olha só, até o momento houve 3 brasileiros ganhadores do Prêmio Nobel. Carlos Chagas, César Lattes e Sérgio Vieira de Mello, Nobel da Paz. Ele inventa uma história aqui. Eu acho que em termos da paz, quem merecia ganhar era o Oswaldo Aranha, que fundou o Estado de Israel, né? E não ganhou. Brasileiro nenhum ganhou. Foi até procurar aqui o negócio do Carlos Chagas, porque eu lembro que teve uma época lá que ficou meio se ele ia ganhar ou não ia ganhar o Nobel, então, mas enfim, realmente ele... Essa história tem um cara que fez parte da banca. Você sabe que, pra quem não sabe, o Prêmio Nobel, ele é apurado e organizado pelos suecos, né? Lá na Universidade de Estocolmo. E eles mandam uma equipe pra investigar a imagem, porque eles não vão dar o prêmio pra um cara, será que é pedófilo, um cara que é corrupto, qualquer coisa assim. Primeiro a parte de análise de background e depois eles fazem uma análise técnica e de evidências do que de fato a pessoa fez, tá? E já houveram, o cara comentou, tá? Ele falou, inúmeros candidatos brasileiros franco vencedores. Todas as vezes que o brasileiro foi tirado da lista dos finalistas, foi na entrevista de pares. Eles vinham no Brasil, o cara vem meio secreto e pergunta assim pro cara, e aí? Tipo, vamos dizer que eu e o André somos professores da mesma universidade. Aí o André é candidato do Nobel, só que ninguém sabe. Porque esse é um dos segredos, nunca ninguém sabe. Aí o cara chega e fala assim, quem que é amigo do André? Ah, é o Albino. Vou lá perguntar pro Albino o que ele achou do André. O que você acha do André das pesquisas dele? Uma merda, uma bosta. O cara falou assim, eu nunca vi um povo que fala tão mal dos seus semelhantes e dos seus amigos como um brasileiro, por isso que vocês nunca ganharam. É uma entrevista famosa aí, é um velhinho lá de Estocolmo lá que fala, ó, nós nunca conseguimos mudar pra um brasileiro por causa disso. Eu nunca vi um povo que você vai lá e pergunta pro cara, o cara fala mal do colega, mas é isso aí. Uma das coisas que vai mudar no ChatGPT é as imagens. E músicas, gente. Pasmem. Você vai poder falar assim, ChatGPT, pega a música do Nirvana pra mim, Smell Like Teen Spirit, e compara comigo com a Blur, a música da banda Blur, que é Song Number 2, e compara pra mim qual que é o nível de semelhança dos acordes. O danadinho vai fazer. Os direitos autorais estourando agora, hein? Quantas vezes a palavra eu é dito numa música de Roberto Carlos, tal, ele vai contar. Cara, ele tem poder de escutar. Ele escuta. E também vídeos. Ô, ChatGPT, tem esse vídeo aqui do Roda Viva de 1h45 do Clóvis de Carvalho. E assim, resume pra mim 10 linhas. Resuma pra mim em 3 linhas. Ele vai fazer. Gente, isso aí assim, é foda, hein? Resume em 5 linhas que eu quero explicar pro meu amigo os highlights da entrevista. Cara, é incrível isso. E também imagens. Olha só, eu tava lendo esses dias. Por exemplo, você pode pegar o livro do Onde Está o Wall-E. Aquela imagem, aquela gravura. E ele acha? Ele acha e ele diz coisas também. Fala assim, ChatGPT, o que você achou mais estranho nessa imagem? Ah, achei estranho que todos os homens não usam chapéu, por exemplo. Ele faz análises não óbvias, então eu tava lendo isso, sabe? Isso é muito, muito interessante. E ele não tem nada a ver com aqueles negócios de clique na faixa de pedestres, clique em onde é ônibus escolar, clique nas motocicletas. É legal isso que você tá falando, porque esses captchas que eles fazem a gente resolver servem para fazer deep learning de outros tipos de máquina, sabia? De câmera de segurança. Quando você resolve aquele captcha, você tá treinando um robô. Né? Era que nem o primeiro reCAPTCHA lá, que foi o mesmo cara do Duolingo. Foi o mesmo cara do Duolingo, né, que tinha criado. E era, na verdade, pra fazer OCR, livro. Né? Pra fazer OCR. Isso, pra digitalizar livro. Explica o que é OCR. Explica o que é OCR. O OCR é basicamente quando você lê uma... É basicamente o trabalho de você ler uma imagem, né? Então, e transformar em caractere. E transformar isso em caractere. Então, às vezes tinha algo escrito no livro lá, que era um O meio cortado, ou um A meio cortado, alguma coisa ali.
ali, você vai lá. O mais interessante é que você joga isso pra milhões de pessoas e milhões de pessoas fazem da mesma forma, então você presume ou conclui que de fato aquele caractere é o tal. Então é loucura esse negócio, cara. É uma coisa loucura mesmo. Eu, como sou um dos dinossauros da informática aí, considero como. Usei chamou informática, é velho mesmo. Usei um 286 na minha vida e comprei um scanner. Mais velho que informática é falar CPD. Sabe o que é CPD, Wellington? Na época. Central de Processamento de Dados. Central de Processamento de Dados. Dados. Eu ia falar brasileiro de dados, que tem de BD, mas enfim. Vai, André. O scanner vinha com um software OCR, mas era muito ruim. Cagava porque tudo. Você escaneava um texto e aí ele tentava ler... Mas era terrível, né? Era um trabalho mais manual do que... A gente tentava fazer isso porque a gente tinha que ler o livro e digitar trabalho, Wellington. E geralmente era assim, era pra fazer segunda-feira, meio-dia, a gente lembrava 10 horas da manhã que a gente não tinha feito o trabalho. Aí, para não precisar digitar tudo que estava escrito no livro, você tentava usar essa tecnologia e ela falava assim pra você, ó... Não tô madura ainda. Aí você se fudia. Não vai dar. Não vai ter como. Era muito ruim o OCR da época, né? Era. Mas é incrível, né, que por que a gente tá falando de OCR e tá falando dessa identificação de imagem e tudo mais? Porque são coisas muito não óbvias e que precisam de um ensino de máquina super avançado, para fazer com que a máquina consiga analisar coisas não óbvias em termos da imagem e traduzir isso em dados. Então, se eles estão com um grau de precisão elevado, é um outro patamar, é totalmente um outro patamar, né? E tem essa notícia que fala do Huawei, que essa sim é de arrepiar os cabelos. A Microsoft está anunciando esse Huawei que usa o ChatGPT 4 como seu engine. E é uma ferramenta capaz de apenas em 3 segundos, na verdade é 3 segundos mínimo, mas daí se você chegar a 13 minutos ele clona totalmente a sua voz. Só que ele não clona igual lá aquela ferramenta do TikTok, sabe? Do Galvão Bueno. Ele clona a nível que inclusive você pode entrar lá no GitHub, que foi feito para divulgar essa solução, e ele mostra camada por camada o treino de voz. Você chega num ponto onde você pode falar uma frase e daí pedir pra ele falar uma outra e mudar a emoção. Isso é disruptivo pra caramba. Senão o cara tá ouvindo e fala assim, porra, esse negócio de digitar e o cara falar, já desde o Windows 95 tinha essa merda aí. Nós estamos falando agora de um outro patamar, onde você, inclusive essa ferramenta, não foi aberta ao público porque eles têm medo da utilização dessa ferramenta pra crime. Imagine. Você pode imitar qualquer pessoa. Imagine um estudante mal intencionado que copia a voz do pai e liga para professora na escola. E ainda mais com áudio de WhatsApp. Começa a mandar uns áudios de WhatsApp para professora da escola. Meu filho não irá para a escola amanhã por causa disso. Mas coisa, né? Muito pior. Bem inocente. Muito pior é a utilização disso em banco, né? Porque hoje, muita operação bancária, o senhor confirma sua voz, sou eu, é você, confirma os dados. O cara clona a tua voz aí, cara. Não, com certeza, bem perigoso. Eles até estão inventando uma ferramenta para poder identificar se é artificial ou não, né? Mas você concorda que daí os caras já vão craquear o negócio? Eu acho que tem uma coisa, cara, que cada vez que surge uma tecnologia tão disruptiva que tem essa, sempre vão surgir outras para poder tentar coibir abuso, né? Porque realmente, quando você começa a enxergar uma situação dessa, os limites não existem, né? As barreiras são completamente quebradas, né? E aí, necessariamente, os procedimentos de segurança precisam ser intensificados. Então, realmente, eu sou muito fã de qualquer tipo de mudança, né? Pra mim, toda mudança é muito massa. Mas nesse ponto realmente a gente tem que tomar cuidado, porque existe tudo que envolve inteligência artificial, a gente tem que ter bastante cuidado, porque realmente, cara, o céu é o limite, entendeu? E talvez não seja. Talvez o universo seja o limite. Eu tô lembrando, às vezes fazem umas montagens, né? Fizeram uns anos atrás do William Bonner, que vai recortando vários pedacinhos das palavras que o cara já falou e cola, e daí monta um texto, né? É muito famoso do Trump. O Trump canta. Tem um canal... Vai dar
dá um trabalho do inferno isso. E daí agora com uma tecnologia dessa, tipo, em 1 minuto... Muito mais fácil. Copia a voz de alguém e põe pra falar qualquer coisa. Meu filho gosta de um canal do YouTube que é Trump Canta. Então o cara pega discursos do Donald Trump e canta vários artistas. Por exemplo, canta Queen, We Are a Champion, canta System of a Down. System of a Down, Chop Suey, é uma das coisas mais incríveis que eu vi o Donald Trump cantando, cara. É muito bem feito, cara. Os caras foram montando. Montando com recorte e com palavras. As que eles conseguiam achar que ele falou inteiro, ficava perfeito. Uhum. Aí ele distorce o tempo que a palavra é falada pra ficar dentro do tom da voz, da musicalidade, sabe? Incrível. O cara é um artista. Incrível. Gasta um tempo do caramba. E tem tempo, né? Falar. Tem tempo. Só que é uma coisa que sempre essas vozes, esses dias até a gente tinha comentado aqui, pô, o dia que sair uma voz dessa aí, a gente clona a nossa voz e a gente não precisa mais gravar o podcast. Só que você veja só, a gente sempre falou assim, mas dá manda pra o chatbot simular, fala assim, chatbot, cria pauta, como eu falaria sobre tal assunto. Só que assim, a gente comentou naquele dia assim, mas dá pra perceber que a voz é metalizada, que ela é robótica e tal. Só que, cara, se você entrar nesse link aí do Val-E, ou Wall-E, é que o Wall-E seria com W, né? Val-E. E você olhar a evolução lá do primeiro áudio, que ele é clonado até o último, com emoção, é incrível. Tem uma frase que ele fala, tipo assim, a minha mãe, sei lá, está em tal lugar. Cara, quando ele fala com raiva, você clica lá, anger, é incrível, cara, como que eles conseguem fazer isso? Realmente não tem como você discernir o que é do robô e o que é do ser humano. Pessoal, não tem como falar de tecnologia e a gente não comentar essa semana também que as criptomoedas ruíram. Mas e o chatbot GPT-4? A gente falou até agora dele. E agora vamos falar rapidinho do... Mas ele identifica a voz, é isso que você tá falando? Ou esse é um outro software? Eu tinha entendido que era um outro. O outro o quê? Software, esse Val-E. Ou ele faz uma aplicação. Não, é uma aplicação separada. Só que ele usa o ChatGPT. Porque o que acontece? Essa semana, falando ainda do ChatGPT, essa semana eles anunciaram que ele, como um API, vai se conectar com vários softwares, várias aplicações. A gente já tá usando, cara. Ele já tá... O 3.0 já tem como conectar, né? Uhum. Então, a gente já tá usando, cara, pra um monte de coisa. E daí agora ele já começou a estar em soluções do Bing, em soluções dessa do Val-E, porque está sendo utilizada a mesma mecânica de aprendizagem para conseguir emular esse negócio. Por que o áudio fica ruim? Porque ele usa aqueles mesmos recortes de sempre. Mas se ele aumentar a biblioteca e ele usar essa inteligência de ele aprender que o tem emoções diferentes, cara, o céu é o limite, né? Mas o que eu tava comentando é que é um assunto também de tecnologia que tá balançando as startups. É a quebra lá que já aconteceu meses atrás, que é a quebra daquele banco, o Silicon Valley lá, né? Que financia várias startups no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, mas quebraram por causa da criptomoeda, né? E isso acabou eclodindo não só em vários bancos. Hoje, dia 15 de março, que foi gravado o episódio, o Credit Suisse, que é um grande banco mundial, inclusive é dono de vários fundos imobiliários aqui no Brasil, também anunciou lá a sua quebra na Suíça. Então começou um efeito dominó. Muita gente já vinha dizendo assim, cuidado, tira o teu dinheiro aí de bancos digitais e tal. Virou um grande susto para todo mundo e ainda tem esses impactos ainda que estão acontecendo em termos de criptomoeda. Ao mesmo tempo que o drone foi abatido no Mar Negro, um drone americano em águas internacionais por caças russos, fizeram mais uma vez o mundo tremer também de um conflito mundial, né? Então você tem dois grandes fatores aí que a gente não podia deixar de falar no episódio, apesar de ser de ChatGPT 4.0, mas pra gente ficar de testemunho ocular, vai que semana que vem cai uma bomba atômica e o mundo acaba. Pelo menos tá registrado, Pelo menos colocamos o podcast aí no ar, né? Em dia sobre esses assuntos, né? Esse negócio de quebra-quebra, inclusive deu aqui no Brasil aquele caso do William, né? Junto com aquele Scarpa lá. O cara deu 16 milhões pro cara comprar em criptomoeda, cara.
Aí o cara tá falando, eu perdi como todo mundo perdeu. Sabe quando que esse cara vai pegar esse dinheiro de volta? Nunca. Os juízes bloquearam os bens lá da empresa e eles têm 80 mil reais numa conta, cara. Nunca vai pegar esse dinheiro, cara. Lascou. Foi na conversa do brother e... Cara. Super, brotherzaço, irmão. Gente boa, hein, cara, ó. Esse é irmão. E daí falou assim, pô, irmão. Ora lá. Agora é só rezar, hein. Só orar, né, cara? Fazer o que eu faço melhor. Que filho da mãe, né, cara? Muito Morra, amigaço. Ô, cara, mas você não falou que era uma boa. Não, cara, tudo tem seu risco, né, meu? Dureza, né, cara? Por isso, meus amigos e ouvintes, não vai na onda dos amigos. Nesse tipo de coisa não, cara. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, cara. Ou deveria desconfiar, né? A lei máxima lá do maior ganho e o maior risco, né, cara? E também, sei lá, né, cara? Não é muito amigo, né? Às vezes é só colega, né? É que esses caras confundem as coisas, né? Eles confundem as coisas. Exato. Agora acabou a amizade, tá vendo? Agora acabou com certeza. Acabou a amizade. Acabou a amizade com 6 milha a menos. Dinheiro, mulher, religião e política acaba com tudo. Acaba mesmo. Dissolve as amizades. Bem-vindo ao Marigadorismo. Você não sabe onde eu tô não, né, seus putos? Vocês não sabem onde eu tô. Puta merda. Nem queria lembrar disso. Hoje eu tava lendo que a China entrou em contato com o Irã e com a Arábia Saudita e falou assim, ó, se vocês não brigarem, eu invisto nos dois países aqui. E os caras, pela primeira vez, sei lá, em 20, 30 anos, começaram a ter contatos diplomáticos novamente, inimigos mortais. Ó, beleza, amigo? Pô, valeu. Sabe aquele cara grande da escola que chega e fala assim, ninguém vai brigar, aqui ninguém briga. Os caras estão se impondo. E agora você para pra pensar, ontem mesmo meu filho falou assim, pai, será que vai ter um fim do mundo aí se os Estados Unidos entrar em guerra? Eu falei assim, filho, vou te falar uma coisa. A Rússia e os Estados Unidos, durante anos, fizeram uma queda de braço um contra o outro. A China desbalanceia todo o jogo. Quando a China se influencia para cima do Oriente Médio, você tem um bloco enorme. Oriente Médio, Rússia, China e até a Índia é a favor da Rússia. Do outro lado você tem a Europa falida, quebrada, os caras só tem champanhe e caviar, não tem mais nada, nem gás os caras têm pra aquecer a casa deles. E os Estados Unidos que anda não tão bem assim, pra enfrentar o mundo inteiro. Então o negócio tá desequilibrado. E a China tá dando passos cada vez mais cruzando a linha. E eu duvido que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa. Foi por isso que a Rússia derrubou o drone. Derrubou porque ele sabe que se fosse os Estados Unidos raiz, na época que a gente era criança, filme do Rambo, do Chuck Norris, teria tido uma retaliação. Mas não teve e não vai ter, gente. É uma nova realidade. Você lembra que quando a gente era... Se é o Bush... Se é o Bush, hein? Sabe aquela história que os caras falam assim, cara, vai aprender chinês aí, que é a nova linguagem do futuro? Tem no YouTube uma propaganda de uma mulher dizendo... Te dizer, cara. Ainda isso. Nunca foi tão realidade, viu? E o chat GPT... Vai virar o American... Lembra aquela série do Man in the High Castle, lá, cara? O Homem no Castelo Alto da Amazon Prime? Sim. Vai ser uma parada dessa, cara. Essas coisas, pra quem não assistiu, essa é uma série que ele inverte o jogo e mostra se de fato a Segunda Guerra tivesse sido vencida pelos nazistas, né? Então, assista porque é um plot twist engraçado, cara. É uma outra vida. É engraçado mesmo. Mas sim, é engraçado no sentido... em relação ao que a gente vive hoje, né? É engraçado. É muito fora engraçadíssimo os nazistas. Interessante. Engraçado a palavra. Estátua da Liberdade, porra. Isso, é isso aí. Desculpa, tio... Quem que tá no... Tio Biden, ó. É brincadeira, tá? Não é engraçado, não. É brincadeira. Força de expressão, chama-se. O Biden é a cara da fraqueza, né, cara? O Trump era a cara da força, por mais que as pessoas dissessem que era louco e tal. O Bush também, uma cara de força, né? Um cara que passa força. O Biden, cara, meu Deus, o cara tropeça subindo escada. É foda, né? É foda, cara. Parece que os caras escolheram um presidente fraco, né, cara? É incrível, cara, é incrível. Bom, o que nós vamos falar de escolher presidente, né? Não vou nem entrar nessa polêmica aí. Recados finais! Faltando 2 minutos! Chat GPT 4.0. O que vem por aí? O que esperar? Qual seria o Chat GPT 5.0 pra concluir aí? Vamos respondendo? André, qual é a próxima fronteira? Caraca, se ele identificar vídeo, identificar música e... sei lá, velho. Onde vamos parar com essa história, né?
Wellington? Cara, 5.0 eu acho que de fato ele se tornar uma inteligência realmente, né? Que é de conseguir tomar ações por nós, entendeu? De fato, de fazer alguma coisa, que a gente falou ali, de marca uma reunião pra mim, faça tal coisa. O cara meio que interaja ali, sei lá, com uma Alexa da vida, e o cara meio que tome conta da nossa rotina, assim, com coisas banais, sabe? Concordo. Comece a ter uma pseudo-independência. Isso, uma autonomia, né? Falta autonomia. Vai começar a se antecipar, né? Olha, eu já fiz isso aqui pra você porque eu imaginei. Já sei que você gosta, então tá aqui. Cara. Poxa, cara, eu não pediu vejo... uma maré pra você. Cara, ali, na hora que acontecer... Pelo que eu tô vendo aqui do seu trabalho, eu acho que você deveria pensar sobre tal coisa. Eu já escrevi aqui pra você, ó. Na hora que acontecer acho que é por aí. Na hora que acontecer isso e for, sei lá, R$50 a mensalidade, vai ter gente que vai pagar, cara. Falou, pessoal. Paz. Então, boa vida, até o futuro. Paz. Falou. Paz. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!